Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Estamos aqui para mais um capítulo ao vivo do nosso Connect, aqui na presença do Vanderlei. Olá, boa noite, pessoal. Diretamente dos estúdios da Tech Jobs, junto com o Elton. E hoje nós estamos com o Gleison. Então, hoje eles estão de duplinha aqui, viu, Vanderlei? Então, empatou o jogo. Empatou, 2-2. Pessoal, fizemos então uma maratona de ao vivo, né? Semana que vem a gente vai entender um pouquinho, né, Vanderlei? Se a gente continua no ao vivo, se a gente vai para outras tomadas. A gente só pode dizer o seguinte: aguardem que tem novidades vindo por aí, vai ser bacana para a gente e vai ser muito legal para vocês. Exato. Mas aí eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, desse o like de vocês, compartilhassem com as pessoas que vocês acreditam aí que pode se beneficiar com esse conteúdo. Principalmente para a gente saber se vocês estão gostando, se a gente continua com ao vivo. Participem, questionem, né, comentem, cornetem, tá tudo certo. É extremamente importante para a gente saber o caminho que a gente tem que conseguir, continuar seguindo e coisa e tal. Hoje, vamos já iniciar aqui hoje, que o tema está bem tenso. Eu já pensei nele o dia inteiro hoje, Vanderlei. Ontem, essa semana, é um tema que está permeando não só a mim, mas eu acho que de uns tempos para cá, a questão da inteligência artificial, ela vem causando muito frenesi aí, muitas questões. Tem gente que acha que vai acontecer muita coisa rápido, tem gente que acha que não está entendendo ainda o que vai acontecer, e tem muita gente que acha que não quer se preparar para o que pode vir a acontecer com relações empresariais, né? O tema hoje é capital humano, que é um tema muito aí que o Vanderlei gosta, adora discutir. E é verdade, não é ironia não, tá, gente? Eu adoro mesmo. Fazem 8 anos que eu estudo, que eu me dedico a entender um pouco melhor, e 8 anos eu não sei nada, né? Então a gente imagina a partir daí qual é o tamanho e a vastidão do tema e o grau de importância que ele tem para empresas e empresários. E aí a Fernanda me faz a gentileza de misturar, né, 2 componentes químicos aí, o capital humano e a tecnologia. Na era da tecnologia. E a gente vai tentar alinhavar esse tecido aqui, ver qual é a veste que vai nos caber no final do dia. Até, pessoal, a gente traz o tema, quando eu trago o tema para o Vanderlei, eu faço um estudo. Normalmente esses estudos são de notícias, tá? Que estão acontecendo no mundo. Eu vou muito para o Google Trends, então, para entender o que a galera está perguntando. Então, inclusive, se você é um empresário conectado, que fica aí em busca de notícias, o que está acontecendo no mundo, a melhor ferramenta hoje em dia, mais fácil de trabalhar, é o Google Trends. Ele vai te falar o que está acontecendo no seu país, no mundo, as palavras em alta, é muito legal. E o que acontece com esse tema? Quando eu trago, na era da tecnologia, Vanderlei, eu trago muito a questão mais voltada para a inteligência artificial. Uhum. Só que ela é só uma consequência. Quando eu fui continuar pesquisando o tema, ela só é uma consequência de toda a evolução tecnológica que a gente tem no mundo. Fim. E acredito aqui que foi em 16, né, de março, uma coisa assim, terminou aquela feira, que é super famosa, a CSXSW de 2024 chegou ao fim, com algumas previsões. Então, uma das previsões, para vocês terem ideia, é: especialistas afirmam que os seres humanos poderão viver por 500 anos com a ajuda da inteligência artificial e que a organização da sociedade será completamente transformada pela tecnologia. Até quando eu vi essa parte, será transformada pela tecnologia, nós já não fomos transformados, né? Que ponto foi o que a gente estava discutindo. Exatamente. E aí haverá um novo superciclo de inovação. A gente já vive nesse superciclo, a gente tem sempre transformações, né? Então, no momento que eu estava pesquisando, me veio na cabeça a questão de quando o ChatGPT foi inaugurado, a abertura dele, e o quanto o tempo que ele demorou, por exemplo, em relação ao Facebook, a rede social em si, entrar na vida das pessoas. O Orkut, por exemplo, ele demorou alguns anos, o Facebook também demorou até que a questão
né, fosse todo mundo atingisse, entendesse para que aquilo servia, o que aquilo fazia dentro da vida das pessoas. Mas o chat ele só demorou 1 ano. Em 1 ano, já existem hoje, por exemplo, no meu ramo, agências de marketing digital 100% automatizadas, sem ninguém. Só com uma pessoa por trás, manipulando a inteligência e ela entregando criativo, copy, às vezes até uma gestão de anúncio, porque hoje tem ferramentas também que a gente não precisa entregar uma inteligência, faz sozinho, faz totalmente automatizado. Perfeito. E em 1 ano, se você for lembrar que foi o ano ali de entre 22 e 23, vamos colocar, a maioria das pessoas criando como se tivesse, sabe, vamos falar de filme, vamos começar os filmes, vamos começar Legal. A gente sempre pega um gancho dele. Vamos começar, não, eu vou primeiro eu vou fazer de um, mas eu ainda até trouxe um outro para falar com o Vanderlei. Sabe aquela parte do Esqueceram de Mim, que sai o menino no meio ali. do corredor? Todo mundo assim, meu Deus, vou perder o emprego, meu Deus, todo vai ficar sem fotógrafo, agora vai ficar sem design, não, agora... E aí todo mundo esqueceu que a ferramenta precisa ser manipulada. Alimentada. Ela precisa ser alimentada e ela precisa de inteligência humana para que isso acontecesse. E aí, Vanderlei, me veio a questão, quando eu venho de inteligência humana, venho de inteligência emocional, que é o gancho que você vai trazer. Existe uma questão de inteligência, existe de estudo também. Então, quer dizer, todo mundo vai ficar sem trabalho, ou todo mundo vai mexer com a internet, ou todo mundo vai ser monitorado por uma inteligência artificial. E aí, quando eu terminei de ler aqui, tipo, uma das frases, né, que está escrito no meio dessa pesquisa, dessa futurista, né, futurologista que ela coloca aí, para líderes empresariais, investidores e formuladores de política, entender esse superciclo tecnológico é primordial. Uhum. Por isso que eu trouxe com capital humano, então eu já vou te passar a bola, você já está com problema aí na mão, até porque depois você devolve. Já deu para sentir só pelo início da conversa onde é que nós vamos parar. Pelo né? tom, né? Vamos lá, você falou de inteligência emocional e eu vou usar ela exatamente para traçar esse paralelo com a inteligência artificial. Vamos colocar algumas questões aqui para a gente criar um contexto e poder discutir sobre isso. Eu não sei se essa frase tem um autor, mas eu aprendi ela com um dos mentores que eu tive ao longo do tempo. Eu falei que já fazem aí alguns anos que eu me dedico aí a estudar o capital humano. E dentro dessa linha, fui para Enneagrama, fui para PNL, fui navegando por mares aí que me dessem, né, subsídios, contribuições para poder entender e poder falar sobre esse tema. E ele dizia uma coisa que eu acho que vale muito para a gente, no sentido tanto da inteligência emocional como para a inteligência artificial. Ele dizia o seguinte: não importa o que eu sei, importa o que eu faço com o que eu sei. Então, é o que a gente já discutiu aqui. Nós temos acesso a muita informação. O que nós vamos fazer com isso? Vai ter um momento que você vai ter que peneirar um pouco isso. Porque o excesso tende a trazer problemas. A gente, quando fala de inteligência artificial, eu já escutei juristas falando do grau de dificuldade que tecnicamente você tem hoje para validar ou não um vídeo, uma fake news, como a gente diz por aí. Então, a evolução caminha de uma forma tão acelerada que nos preocupa se uma boa parcela da população, dos empresários, vai ter condição de acompanhar esse ritmo. Mas vamos construir isso. Vamos construir isso. No meu trabalho, tanto como conselheiro empresarial, onde eu apoio aí, visões, ideias e negócios, como na consultoria, onde a gente busca aí soluções, onde a gente busca caminhos, em nenhum momento a gente está preocupado em achar culpa e nem culpados. Isso, boa. Começa por aí. E o que eu vejo hoje, e eu escrevi sobre isso, inclusive, no LinkedIn essa semana,
eu vou repetir, não sou dono da verdade, né? Mas é preciso ter muita coragem até para você propor uma reflexão, para você ter coragem de enxergar as deficiências e coragem para mudar. Sim, total. E as pessoas precisam, né, tomar conta da sua vida. A gente fala de fake news, a gente fala de posições de A, de B ou de C, e a gente precisa pegar um pouco disso tudo e realmente buscar, como você faz através da pesquisa, sim, tentar entender realmente o que está acontecendo. Porque se eu não ler, se eu não pesquisar, se eu não me informar, eu vou ficar sendo refém do que os outros dizem. Sim. E às vezes o que os outros dizem não necessariamente é a verdade. As pessoas ligam no piloto automático ou vivem na tela de outras pessoas e nos traz exatamente a esse ponto da discussão do tema que você levantou aí. Porque já a internet já é uma evolução problemática, né? A gente evoluiu com ela, mas muitas coisas ficaram no meio do caminho. Até pouco tempo não existiam leis para a internet. Sim, sim. E a gente vê como a velocidade é diferente, né? É mais ou menos como eu costumava dizer antes sobre crimes cibernéticos, sim, quando os bancos começaram a enveredar por esse caminho dos bank lines da vida aí, o pessoal mal intencionado dedica muito mais tempo para aplicar o golpe do que inicialmente os bancos dedicavam de tempo para evitar o golpe. Aumentar a segurança. Então, você vê o quanto foi investido aí ao longo do tempo em segurança cibernética, mas ainda acontecem invasões, ainda acontecem muitos problemas. Então, tal qual uma rede social, a gente não pode olhar só o lado bonito, né? Não. A gente tem que olhar que existem aí riscos. Até quando coloquei para a gente falar um pouco dela, Vanderlei, eu trouxe aqui uma anotação minha. A evolução das redes sociais na vida humana, ela aproximou a gente de algumas coisas, porque eu fico com uma... tiro a fronteira, né? Uhum. Então eu consigo rever parentes, né? De que muito tempo eu não via, me comunicar de uma forma mais assertiva, mais ali, né? Com mais frequência. Só que eu me distancio da maioria, porque entrou, né? Um jogo de ego que já estava previsto na nossa evolução. Não é algo que falaram quando, Maria Fernanda, te falaram agora, faz 10 anos? Não. Isso já foi publicado há mais de 100 anos. Não sou eu que estou falando. Tem pesquisadores, psicanalistas que já falaram a questão do ego que a gente ia viver nesse século. E justamente por conta da evolução da tecnologia. E já que a gente está falando de culpado, não adianta culpar a tecnologia. Não. A ferramenta está lá. O mau uso, o bom Exato. uso dela, quem é que faz? É o ser humano. E aí, por isso que eu fui no De Volta para o Futuro, falando do segundo filme. Duas referências, o Vanderlei não vai dar conta. Mas uma delas é interessante, né? Porque o De Volta para o Futuro fala o seguinte, toda vez que eu tento mudar alguma coisa, eu puxo o negócio para consertar um lado, o que acontece? Acontece uma outra questão, né? E outra, assim, mas sabe o que mais... Quando eu terminei fazendo a pesquisa, a evolução de muitas coisas, depois a gente vai para a tecnologia, eu quero que você... Mas por que eu trouxe o De Volta para o Futuro? Será que existe aqueles videogames lá sem um controle? Como é que chama? Os Xbox da vida. Que você não precisa nem de controle, que você só segura. Aqui é o Kinect, né? Será que ele existe porque já era uma evolução da empresa ou será que ele existe porque aparecendo De Volta para o Futuro? Uau! Você entendeu? Se for pensar assim, os Jetsons não deu muito certo. Deu mais certo os Simpsons, né? Não. Tá chegando. Pera, nós vamos passar nessa na outra live. Calma. Não traz outra referência, não. Vai chegar esse momento. Mas o que eu tô te dizendo é o seguinte. Nos mesmos filmes, para quem assistiu os 3, lembra como que é a nossa evolução depois do futuro. Como que a gente comia... Como que ficam as pessoas com coisas na cara sem se conseguir conversar uma com as outras, com muitos problemas pessoais de inteligência emocional
em excesso da tecnologia. E a galera achando que a tecnologia e a inteligência artificial vai resolver os problemas da inteligência emocional. Não. Está previsto aqui, nessa entrevista que saiu nessa feira, o óculos lá, que está todo mundo falando, que agora que lançaram, mas fizeram teste, ainda não deu certo. Eu não gosto daquela leitura, eu acredito que o futuro é o óculos vamos falar o terceiro filme, do Missão Impossível, que a tela tá aqui e tal, e ele não tá com aquela coisa enorme. Então, a gente vai chegar nesse óculos ainda. Só que o que eles querem é que, foi falado nessa feira, tá? Que através das reações da nossa pupila, o óculos já entenda as nossas emoções. Uhum. Só para que a gente tenha um autoconhecimento do que a gente vai ter como ação ali em determinado momento da nossa vida. Ali eu falei, bom, será que nesse momento a gente consegue ajudar a inteligência emocional se eu entendo que faz parte do meu autoconhecimento, uma emoção, alguém me explicar que, Maria Fernanda, você viu o chocolate, você vai ter essa emoção aqui, não é para você comer, não. O que você acha, Wanderlei? Vamos lá. Vamos falar de capital humano, né? Eu acho que a gente já falou um pouco de capital humano ao longo de alguns episódios, mas eu nunca falei exatamente sobre definição. Não. A melhor definição de capital humano que eu consigo encontrar, se eu fizer um apanhado aí na internet, vamos usar a tecnologia a meu favor. Eu até fiz algumas anotações aqui no computador e de vez em quando eu vou recorrer a elas. O mais adequado que eu achei, em termos de definição para o capital humano, é a representação do valor agregado ao colaborador por meio de experiências, conhecimentos, habilidades, competências técnicas e comportamentais. E a gente já falou, eu já falei de agregação de valor. Então você imagina o seguinte, se eu olhar para a empresa, o que é capital humano para mim? É o valor agregado que uma pessoa tem no conjunto de habilidades, experiências, conhecimentos e competências. E comportamento. Então, se alguém esperava do camarada o que a gente já falou sobre mão de obra, esse não é mais o cara. Esse cara era o cara que cortava a cana, esse cara era o cara que trabalhava na solda, na pintura lá da empresa, que já foi substituído pela tecnologia. Já foi, já era. E, assertivamente, porque eram locais de risco, né, que eram extremamente contraproducentes, atacavam a saúde, e foram os primeiros que a tecnologia foi colocada ali e funcionou super bem. Então, se a gente olhar aquela mão de obra, e agora dentro da minha definição do capital humano, e olhar modelo anterior e modelo atual, no modelo anterior, a gente tratava de experiências, de conhecimentos e competências técnicas. Só que isso criava um paradigma. Porque se eu estou falando que eu tratava de experiência, de conhecimento e de competência técnica, o paradigma que eu criava é que, sem oportunidades, como é que alguém ia adquirir experiência? Então, faltava no mercado. E o que eu vou falar aqui vai começar a gente a trazer a reflexão de que nada do que a gente vai falar é tão novo assim. Não. Nada do que a gente vai discutir aqui hoje é tão novo assim. Isso já vem acontecendo há muito tempo. É que as pessoas talvez às vezes não associem essas situações e criem uma linha histórica para entender o que está acontecendo. Então, o modelo anterior privilegiava as habilidades, as experiências, as competências, mas o paradigma é que ele não dava experiência. Então, o jovem sempre teve muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, porque a posição para ele ocupar já exigia experiência. Nós viemos para o modelo atual. O modelo atual trata de habilidade e fala muito sobre comportamento, inteligência emocional, que a gente vai falar. E criou dois paradigmas. Não foi só um. A coisa, em vez de melhorar, piorou. Né? É porque ela amplia. E toda vez que você amplia, o teu ângulo de visão fica maior e você começa a enxergar coisas que não que elas não existissem, mas elas não estavam ali visíveis. Primeiro paradigma que foi criado, a questão de enfatizar a importância das competências comportamentais.
E com ela trouxe aí os estudos sobre inteligência emocional, vou falar um pouquinho rapidamente aqui. O segundo paradigma, que a gente vê hoje o mercado discutindo muito, é a questão do idadismo. Né? Aqueles preconceitos em relação à idade, onde descarta a experiência, que no modelo anterior era tão importante, e acredita que o conhecimento dos mais experientes não seja importante. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, não tem culpa do rolo que a gente está fazendo. Mas você acha que nesse sentido não seria algo cultural? É porque algo no Brasil cultural. A gente tem esse problema, mas às vezes... Em minha defesa, o tema é complexo, então, para falar sobre essa questão, a gente precisa botar fogo no parquinho. Pois bote, então, pois bote. Vamos botar fogo no parquinho. Vá. Vamos pegar... isso que eu vim. É para isso que eu vim. É o Elton que está falando, não fui eu. Vamos pegar carona na live da semana passada, só para puxar o gancho. Quem não assistiu, assista e vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Eu disse que é muito provável que esse modelo que a gente está vivendo hoje vai durar algum tempo. Então, para de lutar. Como a gente brinca, né? Aceita que dói menos. O que eu vejo aí hoje, né, é que muitos já normalizaram essa situação, entenderam que vão ter que conviver, como a gente disse a semana passada, com essa questão das gerações, do modelo como cada uma dessas gerações funciona, e do modelo da inteligência emocional que a gente está falando aqui, agregado isso à questão da convivência dentro da empresa. E não estou cornetando ninguém, não, gente. De novo, não sou dono da verdade, mas o estudo da inteligência emocional tem algo de muito importante, muito bacana, mas trouxe alguns vieses meio complicado, né? Porque o teu ambiente de trabalho é a tua segunda família. O ambiente de trabalho nunca foi, nunca vai ser a sua segunda família. Separa as coisas. Vamos parar de romantizar a coisa em primeiro ponto, para a gente conseguir entender a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela tem muito mais razão do que emoção, já que a gente está falando de inteligência emocional. Ela é, desde sempre, lá de trás dos primeiros computadores, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Não tem meio termo, não tem talvez. É sim ou não. Legal. Aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica reclamando, perdendo tempo reclamando, achando que a minha opinião vai mudar o mundo, ou espera que as coisas se resolvam sozinhas. O segundo caminho é aceitar essa condição, procurar entender melhor o que está acontecendo. Já estou puxando o gancho para a inteligência artificial e para a tecnologia. Procura entender melhor o que está acontecendo e busca novos caminhos. O que o pessoal está achando é que tudo vai ser entregue de bandeja. Por isso que eu brinquei hoje, nós conversamos por WhatsApp, eu falei, pensar dói. Eles estão achando que vai ser entregue tudo de bandeja e que eu não vou ter que interagir com essas condições. Então, eu tenho que conviver com isso e eu tenho que procurar caminhos. Agora, por que nós somos seres inteligentes, né? Porque a gente tem que entender que conviver não necessariamente é aceitar. Sim. Eu posso até não concordar com muito do que está imposto aí para a gente. Mas é aquela questão do consenso, né? Eu me dou por vencido a partir do momento que eu identifico que isso é melhor para quem? Para a maioria das pessoas. Então a gente não vai ganhar sempre. Pelo contrário. A tendência é que a gente perca muito mais do que a gente vença num ambiente tão difuso, né? Como a gente está vivendo. E eu não estou falando aqui de conviver e aceitar no sentido de ética, de valor. Eu estou falando da convivência, né? Onde eu vou ter que ceder algumas certezas, algumas convicções que talvez eu tenha, em razão de um modelo que não pensa exatamente naquele momento como eu estou pensando. Então a gente leva isso para lá. Vou traçar aqui um paralelo rápido, né? Para falar sobre capital humano e, como eu disse, tentar entender um pouquinho da inteligência emocional com a inteligência artificial. E vou fazer isso através de uma provocação, tá? Muitos de nós, a gente tem mania de negar
A gente tem mania de ter receio ou até ter medo daquilo que a gente não entende ou daquilo que a gente não conhece. Natural do ser humano. Por que uma criança tem medo do escuro? Simplesmente porque ela não consegue ver o que tem no escuro. Isso traz o medo. Não é o escuro por si só, é a não conseguir ver o que tem no escuro. Então tem duas formas da criança ter o medo do escuro. Ou porque ela não vê, ou porque algum adulto, né, algum sem noção, como a gente fez, colocou medo nessa criança. O pai não quer que a criança saia ali da sala, quando ela vai lá para o corredor, fala assim, não vai no escuro lá que tem o bicho papão. Deu para entender, gente? Tecnologia não é o bicho papão. Tecnologia é o escuro. É aquilo que a gente, às vezes, não conhece e, por não conhecer, tem medo. O que a gente precisa fazer? Entender melhor o que está por vir, o que já está acontecendo, na verdade. E aí, falando sobre inteligência emocional, o mercado discute inteligência emocional, né, já faz algum tempo. Essa discussão não é de hoje. Essa discussão, inclusive, deu espaço para coaching, para mentor, para especialista em desenvolvimento humano. E eu não sei se o pessoal sabe, mas isso, o conceito da inteligência emocional é dos anos 90. E ele foi disseminado no Brasil a partir de 1995, quando Daniel Goleman escreveu esse livro aqui, ó. 1995. A gente começou a discutir isso aqui no Brasil. Eu li essa encrenca, eu estudo, de vez em quando eu volto nele. E eu intensifiquei isso em razão do meu trabalho em 2015. Ano que vem, isso aqui faz 30 anos, cara. E a gente ainda vê alguma dificuldade do mercado em relação ao colaborador, em relação ao cliente, em relação a um monte de coisa que está focado na inteligência emocional. Conhecer a si mesmo para poder desenvolver melhor as suas competências. Se você coloca, Wanderley, já tem um detalhe aí, se você coloca que é na história da internet, né? Tô só pegando dado aqui, porque tá até numa palestra que eu falo a respeito dos impactos da internet no marketing, coisa e tal. Se na década de 90, um pouquinho depois disso, 97, a gente tem o primeiro e-mail que foi... Já deu errado. Porque se a gente fala de inteligência emocional em 95 e 97, eu mudo o mundo com um ambiente totalmente diferente, uma conexão totalmente diferente, tecnológica, dentro das relações humanas, já deveria ter sido reescrito de uma outra forma. O porquê que a gente fala de 30 anos e o porquê que essa discussão se estende até hoje? Exatamente o que você falou, porque a ciência e a tecnologia trouxeram aí novas abordagens, né? Trouxeram novas informações, novos dados aí. E o que a gente descobriu? Não tem fórmula mágica. Isso tudo é um processo, como a gente fala. Exatamente como é, né, a chegada e saber trabalhar e usar a teu favor a inteligência artificial e a tecnologia. Isso tudo é um processo. É uma caminhada que todos nós vamos ter que atravessar. A gente já atravessa, né, Wanderley? Não tem muito para onde... Não. O telefone ele foi colocado na nossa cara. Talvez a diferença seja, e eu não estou falando que é bom ou é ruim, estou falando em diferenças. Que, por exemplo, a minha geração foi analógica e está vivendo no digital. Eu tenho base para comparação. As novas gerações não fazem ideia do que aconteceu antes. A minha é a última que brincou na rua, né? Então, essa diferença aí, e isso está
pelo mundo, né? Hoje a gente vê com o aumento da longevidade, você vê gerações bem diferentes convivendo. Se é tranquilo ou não essa convivência é um outro assunto. Mas elas estão convivendo e a gente tem que pensar nisso. Porque a gente não pode simplesmente excluir uma parcela da população dessa discussão, porque eles são hoje e vão continuar sendo durante um tempo usuários dessa tecnologia. Eu acho que é aí que causa o maior reboliço dentro das empresas, Wanderlei. Sim. Porque as gerações, elas foram marcadas por essa tecnologia, certo? Então, existe uma geração que não conviveu, existe uma geração que está tendo que aprender, existe uma geração que viu nascer. Meu primeiro telefone, o único joguinho que tinha era de cobrinha. Meu primeiro telefone, com 17 anos, era de cobrinha. Perfeito. E aí hoje você tem uma geração que nasce sabendo como é que usa... meu afilhado de 6 anos ajuda a minha mãe de 75 a resolver um problema de WhatsApp. Ele não sabe nem ler ainda, mas ele já resolve o problema dela. Perfeito. E aí dentro das empresas, essa classificação, ela não é que não seria nem respeitada. Ela não é considerada no sentido de aquilo que a gente falou nos anteriores, até por isso que esse tema está aqui, porque ficou muito, como que eu vou fazer para contratar, como que eu vou fazer para reter, por que eu vou ter gente para trabalhar mais para frente. Então, existe, junto com a evolução tecnológica, uma evolução de comportamento. Sim. Que é essa emocional que você está tendo. Que ainda não mudou. Não mudou. Não mudou essa nossa mania de colocar as coisas como se fossem compartimentos, né? E não entender que isso tudo é uma relação de interdependência. Exato. A gente tem mania de jogar em compartimentos, né? Não, gente, tira as paredes, né? Porque a gente depende totalmente um dos outros. A sociedade caminhou para isso e ela vai continuar caminhando. Outro dia, como é que eu escutei lá? O pessoal de 60 hoje é os novos 40. Já estão confundindo tudo. O pessoal de 60 é o pessoal de 60. De hoje. De hoje. O avô de hoje é diferente do avô de ontem. Mas ele é o cara de 60. Não adianta falar, é o novo 40. Não, para com esse negócio, gente. Mas que mania de ficar querendo ajustar as coisas. É porque essa evolução também não foi só... Foi um comportamento muito mais visível até do que a da tecnologia, Wanderlei. Mas eu acredito que ela também tem influência da tecnologia. Não tenho dúvida. Ué, por que a gente está vivendo mais? Uhum. Porque aconteceu com a medicina, Exato. um aprimoramento da possibilidade de você fazer um diagnóstico mais assertivo, surgiram novas drogas, novos equipamentos para tratamento de doenças que antigamente morria sem saber que tinha. Exato. Então, é aquilo que você brincou, né? Fica difícil saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Se a tecnologia evoluiu e com isso nós evoluímos, Exato. Ou nós precisávamos dar um salto de evolução e nós fomos encontrar formas de fazer isso através da tecnologia. Não precisa parar de ficar achando que uma coisa é totalmente solta da outra. Não, ela está tudo muito interligado, né? Todos nós vamos atravessar essa caminhada. E eu já falo há algum tempo isso. Aquele que acordar primeiro, né, perceber que isso tudo está acontecendo e olhar como é que eu vou surfar nessa onda, esse percurso vai ser mais tranquilo. Aquele que demorar para acordar, para entender que mundo que ele está, o que ele vai precisar, vai sacolejar, vai lutar, vai continuar negando, e é bem provável que esse cara não chegue lá no destino. Ele vai ficar pelo caminho por tentar combater, por tentar lutar. E aí eu costumo brincar com o pessoal, né, da série Não Sou Eu Que Estou Dizendo. Porque quando eu falo a coisa é o Wanderlei. E aí eu vou buscar algumas coisas aí no mercado para poder fazer essa provocação. A psicologia diz, eu até anotei aqui para não perder isso, ninguém dizer que foi o Wanderlei que disse, diz que a inteligência emocional é a capacidade que uma pessoa tem de gerenciar sentimentos e expressá-los de maneira apropriada e eficaz. A grande confusão é que a turma usou isso de acordo com a conveniência. Quando você leva a inteligência emocional para trazer isso dentro do ambiente profissional, o que é
gerenciar sentimento e expressar de maneira apropriada. Apropriada para quem? Você está querendo, então, dizer que existe um modelo para o qual todas as pessoas têm que agir e reagir? Virou inteligência artificial. O que nos diferencia é exatamente a possibilidade de sentir e de nos expressar individualmente da forma que a gente entende e vislumbra. Dá para melhorar? Dá para eu tentar me livrar dos meus fantasmas, né? A turma que estuda aí, que fez os eneagramas da vida, a criança ferida, a formação lá do seu estilo até de agir e reagir, foi formado lá atrás, até os 7 anos de idade. E lapidado um pouco melhor até os 14. E a gente está querendo tirar isso da pessoa? E aí, tem 2 frases que eu acho que cabem muito bem para a gente já encerrar essa discussão e partir para frente. Uma delas diz que, segundo a psicologia, a inteligência emocional, do meu livro aqui de 1995, traduz a possibilidade do ser humano de aprender a lidar com as próprias emoções e usufruí-las em benefício próprio. E aprender também a compreender os sentimentos e o comportamento do outro. Agora eu vou fazer a minha adaptação a essa mesma frase, falando sobre inteligência artificial. Eu brinquei aqui. Se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com a tecnologia e usufruir dela no seu benefício, aprendendo e compreendendo onde, quando e que intensidade eu vou usar. Show de bola. Eu acho que é este o grande mote. Ela está aí para nos servir e não nós servirmos a ela. O pessoal está encontrando... Tá preocupado com essa... O pessoal está encontrando umas formas, e você me mandou um recorte hoje, né, falando um pouco disso. Essa turma de marketing é um negócio. E ele fala assim, você não precisa mais trabalhar, usa a inteligência artificial. Compra o meu sistema. E aí eu vou brincar, e já brinquei com a turma de tecnologia, por isso ninguém mais vai ficar bravo comigo, porque já ficaram. Que eu falei, cara, quem faz esse troço, usa. Porque a gente está ficando refém de alguns modelos de atendimento tecnológicos que não resolvem porcaria nenhuma. Não tem redundância, que é uma coisa que a gente fala no mercado corporativo há muito tempo. Eu tenho que ter um plano B, cara. Caiu a internet em várias regiões da cidade hoje. E aí? Eu vou falar para o meu cliente, estou sem sistema. Caiu a internet. É bem provável. Opa, tem bastante. E aí a gente tem que começar a se preparar para isso. Precisa parar de usar essas coisas como muleta, né? Você já entrou provavelmente em algum estabelecimento e fala, estou com problema no sistema. Vanderlei, existe uma história da NASA aí que a gente vai ficar uns 15 dias sem internet. Não sei se vocês já viram sobre isso. E eles estão tentando de todas as formas diminuir esse... Já falaram de 45, já falaram de 30, agora está conseguindo 15. E em algum momento a gente vai ficar sem acesso a essa tecnologia que todo mundo criou uma aversão que acha que hoje... Por que eu falo a maioria das pessoas, gente? Porque hoje existem muitos problemas dentro das empresas que eles são provocados e solucionados por tecnologia. Concorda, Vanderlei? Concordo. Já estão botando mais lenha na discussão aqui. Eu olho o meu celular de vez em quando aqui, gente, que eu estou olhando os comentários que a turma manda. Olha o Paulo César. Um Paulo César já cutucando aqui. Essa história do metaverso é outra. A história do metaverso foi outra que causou um reboliço e um gasto gigantesco em muitas marcas e não decolou, Por isso que eu falo. Da forma que eles queriam. Mas aí tem gente que fala, não, mas eu estou lá e estou vendo crescer. Beleza, só que tudo tem um tempo para acontecer. Okay. E aí é isso que a galera esquece, assim. Eu acho que esse ponto que você colocou é para mim, que tempo? Em que intensidade? É o que o empresário precisa entender hoje. Porque aí, Vanderlei, ele sai fazendo umas coisas, tipo, pode fazer algum gasto que não está previsto,
faz algum planejamento de trazer, por exemplo, eu sou totalmente a favor de inteligência aumentada dentro dos e-commerce. Isso, para mim, já tinha que estar existindo há muito tempo. Só que no Brasil, a gente ainda tem um problema de velocidade de internet que ainda não vai, e de capacidade de servidores e coisa e tal, que vai demorar um pouquinho isso acontecer. Mas já na Coreia do Sul já existem. Coloca lá o pezinho e mostra o produto lá no teu pé. Eu sou muito cuidadoso. Eu não sou de me apavorar fácil com as situações que o mercado coloca, não. Então, quando você falou da questão da NASA, eu passei pelo bug do milênio. Uhum. Né? Para a turma que não lembra, aí na virada de 1999 para 2000, a tecnologia não era tão apurada quanto hoje, e o dígito do ano eles só olhavam as 2 últimas casas. E a grande dúvida do mercado era o que ia acontecer quando ele virasse 00? Ele ia entender que a gente começou de novo, ou ele vai entender que aquele 1999 virou 2000? E todo mundo achava que ia haver o caos no mundo por conta do bug do milênio. Houve algumas complicações, mas todos nós sobrevivemos. Estou aqui. Então, eu sou muito cauteloso. E por que eu sou cauteloso? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque você tocou num ponto aí que é crucial. Porque o desconhecimento leva algumas pessoas e alguns empresários, já que a gente falou de bug do milênio, vamos pegar um termo lá de trás, né? A comprar gato por lebre. Tem a galera do marketing, né? Joga lá um anzolzão para fisgar a turma. Uhum. Você não vai mais precisar trabalhar. Compre o sistema. Para, gente. Ou a mesma coisa aqui, fazendo o link do metaverso. Precisa comprar terreno, não sei das quantas, e enfim. Você precisa investir nisso. Tá, mas a que ponto que você vai investir nisso? O teu mercado, ele participa, ele está ativamente dentro? Ah, Maria Fernanda, tá, porque eu vendo, sei lá, eu vendo games. Beleza, então talvez você tenha que estar participando. Só que eu acho que a grande maioria, Vanderlei, esquece da questão do início que a gente estava falando, da pesquisa. Deixa eu pesquisar o que é isso daqui, porque a gente ficou um tempão falando um pouquinho antes do ChatGPT de metaverso, NFT, papapá, e borbulhou. Mas muitas coisas aconteceram dentro daquele mercado de moedas digitais, dentro de NFTs, dentro de desenho, que mudou o mercado deles e que não fez tanta diferença para quem estava de fora. E tem uma coisa que é interessante, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa que você se diverte. Graças. E tem um pano de fundo bacana, né? Algum tempo atrás saiu aí uns videozinhos do pessoal brincando com a Alexa mineira, né? Então, brasileiro. Né? Brasileiro ou a mineira. O brasileiro E aí a pergunta é muito pertinente, né? A questão da tecnologia. Eu acho que eu até comentei contigo, eu li alguma coisa recentemente que falava da preocupação do pessoal que desenvolve aí a inteligência artificial para o futuro. Uhum. Nem está tão disseminada e já estão preocupados com o futuro. E eu acho que essa preocupação é pertinente. Uhum. Que eles dizem o seguinte, a gente vem caminhando no que eu chamo de empobrecimento do vocabulário. O Vanderlei está falando porque eu tenho lido a esse respeito e eu concordo. Não é só o Vanderlei que está falando. Né? Eu concordo. A gente está tendo um empobrecimento do vocabulário. E o pessoal está falando que é só por conta de gírias na internet. Não, vamos olhar o aspecto técnico. Vamos pegar a galera aqui de engenharia, de arquitetura, né? Já pensou você chegando para a tua Alexa lá, que a gente está pensando nisso na inteligência artificial. Vai falar lá para a tua Alexa, eu preciso de uma planta, de um imóvel assim, assado, cozido, né? E a inteligência artificial vai montando, eu até brinquei com você. Só que o cidadão pensou no teto lá do imóvel que ele está desenhando, né? Com uma circunferência. Só que ele precisa falar isso para a inteligência artificial. E o encurtamento do vocabulário, ele não usa mais o termo abóboda. Uhum. Ele vai chegar para a inteligência artificial e ela vai perguntar para ele que tipo de telhado. O telhado. Telhado assim, redondinho. Telhado assim, redondinho. E, cara, e aí?
Então, a gente ainda tem um longo caminho para aproximar né, esse desenvolvimento da tecnologia da nossa realidade. E quando a gente fala da nossa realidade, na realidade mundial e na realidade do nosso Brasilzão velho sem porteira. Total. A tecnologia não vai resolver todos os nossos problemas. Não, e aí, por que eu sou tão fã assim, da Coreia do Sul? É um dos países mais tecnológicos do mundo. Uhum. Só que enquanto ela é um dos mais tecnológicos do mundo, ela é um dos que mais preserva a cultura. Sim, os museus, sim. os templos, é um que mais briga. Então eles ficam nessa briga. E aí, gente, é fácil vocês verem isso, é só assistirem os episódios até de comida coreana que tem na Netflix. Fica muito nítido essa necessidade deles de manter tudo que tiver relacionado à cultura, ao país, à língua, à comida, o jeito que era feito, a questão que eu te falei, igual você está falando da idade. Então, a idade para o coreano é algo que é extremamente importante. Os mais velhos, eles são respeitados. Entendeu? Perfeito. Acontece aqui. De lá, fora daqui já é diferente. Acho que até na América. E aí, e não tem certo, não tem errado. É cultura. É cultura. Mas a gente tem mania de se espelhar no que é bom e esquece que a gente talvez esteja alguns degraus abaixo desse nível de exigência. Muita coisa ainda que não chega no Brasil, Wanderlei, eu acho que justamente por falta dessa falta de antena com relação a isso. Porque a cultura, por exemplo, é algo que é muito fomentado em muitos outros países, a maioria deles, de uma forma extremamente enraizada mesmo, né? Os outros países entenderam o quanto isso iria levar eles para outro lugar e levou. E está muito enraizado com relação, por exemplo, ao que é muito difícil hoje você tirar um desfile de moda, por exemplo, de tendência da Europa. É muito difícil. Existem outros lugares? Existem. Tão importante quanto? Talvez. Mas é muito difícil você tirar as marcas de luxo da Itália e de Paris, por exemplo. E isso é cultura. Não é só uma questão de caminhar da evolução. Evoluímos. Continuamos evoluindo, mas... Eu acho que tem algumas pessoas... Sabe entende que eu falo... Esse viés Sim. que eu fui? Sabe que tem umas pessoas que acreditam que a tecnologia é única e simplesmente rasgar a história. Exato. Né, e partir de um ponto onde agora tudo é novo, tudo eu inventei. Não é isso, mas gente. Mas é porque na cabeça é um princípio de evolução. Uhum. E aí as pessoas esquecem que a evolução fomos nós mesmos que provocamos. Então, se eu quis um rádio em que eu falasse para ele tocar sozinho a música foi eu que pensei, foi eu que quis aquele rádio, ele não existiu sozinho. E as pessoas esquecem disso. Um robô tá andando e vai ser atendido e coisa e tal, porque tem um cara que tá fazendo um protótipo. Perfeito. Né? E se existe internet, 5G, 6G, é porque tem alguém pensando na velocidade. Se existe carro autônomo, é porque tem alguém que não quer dirigir e que quer colocar um carro para andar sozinho na rua. E aí parece que são coisas isoladas. Por isso que eu trouxe junto hoje. Porque essa evolução, ela parte de nós. Não tem muito jeito. Não existe outro, na verdade. E quando a gente está falando aqui, é importante deixar isso para o pessoal entender, a gente está falando de sociedade, está falando de indivíduos, mas quando a gente fala de capital humano, a gente está falando de empresas. Exato. Aí você multiplica, né, exponencialmente esse risco para dentro das empresas. Como é que as empresas vão digerir... Estão lidando com tudo isso. Como é que elas vão lidar com tudo isso que está acontecendo? E eu não estou dizendo aqui para viver de passado, de novo, não tem melhor agora nem melhor depois. Mas essa evolução toda, e quando eu falei de fazer uma provocação, né, eu até separei alguns termos que eu acho muito interessantes, que tem lá no livro do Goleman, de 1995, que fazem a gente pensar como a gente, na verdade, evoluiu, mas como a gente, em algumas coisas, não saiu do lugar. O livro do Goleman, os capítulos, ele dá nomes, né, para alguns deles. Então, deles, ele diz assim, quando o inteligente é idiota. Ele está batendo nisso na mudança da nossa visão, através da ciência e da tecnologia, do que é ser inteligente. Nossa. Até então, inteligência era coeficiente de inteligência. Era raciocínio lógico, raciocínio rápido.
E que já foi provado que o cara que tem esse tipo de raciocínio é péssimo com relacionamento. Não é regra, mas é aí o que acontece. Por isso que a gente fala que o inteligente é idiota. É idiota no sentido do relacionamento. Por quê? Ele tem algumas habilidades, mas ele carece de outras tantas. Isso aí já prova evolução, porque durante muito tempo, qual é o teu QI? Nossa. Isso habilitava o cara, inclusive, a ocupar alguns cargos das empresas e coisa parecida, como se o coeficiente de inteligência fosse o que representasse, né, a eficiência ou a eficácia daquele cara no posto que ele ocupa dentro da empresa. E hoje a gente já jogou isso por terra, e a gente sabe que hoje o que importa muito mais do que a competência técnica que a gente treina é a competência comportamental, é relacionamento. Então a gente vê como isso vem mudando e como é importante a gente ficar atento a isso. Outra coisa que ele fala lá, um dos capítulos, escravos da paixão. Como nós somos escravos às vezes, né? A gente fala tanto do QI, que é o racional, e a gente fala que é idiota por conta do emocional, mas a gente também não pode ser escravo do quê? Das nossas paixões. O apego, né? No caso, a gente está falando de geração, né? Sim. Apego, a minha época era... Para, gente! Que legal. Não dá nem para usar isso como exemplo, não dá para comparar. Eu anotei aqui até naquela reportagem que você me falou, depois eu vou comentar. Não dá para comparar, porque a gente vai ver, inclusive, profissões que já foram extintas, profissões que estão sendo extintas e profissões que estão por vir. Nascendo. E mudou totalmente o jogo quando você analisa quem é o cara para desempenhar esse papel dentro da organização. Então, quando eu estou falando aqui que nós somos escravos da paixão, eu estou falando do risco que a inteligência emocional corre quando a gente traz ela para o ambiente de trabalho. Algumas linhas de profissionais aí, eu não estou aqui cornetando ninguém, tá, gente? Estou fazendo a observação do que a gente vê no mercado. Algumas linhas de profissionais que foram pela inteligência emocional, daqui a pouco começaram a caminhar para a espiritualidade e para outros caminhos que, na minha opinião, já sai da discussão corporativa. Se você quer discutir a questão da espiritualidade sua, discuta isso fora do ambiente do trabalho. Eu entendo que a empresa não pode trazer a obrigação para o indivíduo, entendeu? De se relacionar com esse quesito espiritualidade. Aí é aquela hora que você invade um pouco algumas fronteiras aí, que eu acho que ainda devem ser preservadas. Ainda está dentro da minha individualidade, por isso que eu concordo quando eu falo que é o seguinte, o ambiente de trabalho não é a extensão da minha família. Eu já vi eu trabalhei numa fábrica um tempo que era um problema. Não a espiritualidade, mas a religiosidade. Ok. Eu concordo com que... não no sentido assim, ser espiritual, só o que eu penso, tá? Vou só fazer um adendo com relação a isso, você fala o próximo item. Ser espiritual hoje em dia, para mim, conota uma evolução emocional. Está preparado para dizer, eu não sou o cara, como a gente fala por aí. E aí, quando você está quando você já está evoluído com relação a isso, os outros comportamentos, principalmente o seu profissional, ele tende a ser diferente, ele tende a ser mais maduro, por exemplo, que você tem uma outra responsabilidade. Nossa, fui muito longe, né? Mas vou só para... Tem tudo a ver com o que você está falando, eu acho que porque tem é maturidade. Eu não consigo desassociar, entendeu? Sabe, não difícil que isso faça diferença, mas eu não consigo desassociar. É difícil você colocar o ser humano como centro do universo e não acreditar que existem outras forças que a gente não conhece agindo sobre isso. Mas como você disse, da outra. Outro capítulo que o Goleman falou, casamento, inimigos íntimos. Nossa. Cara, se a gente tem dificuldade num relacionamento... Eu te contei do meu padrão. Imagina dentro da empresa. Porque é por aí, se no casamento são inimigos íntimos, você imagina colocar duas pessoas que pensam diferente, que vieram de criações diferentes, que têm um histórico de vida e formaram a sua personalidade em ambientes diferentes, colocados diante de uma mesma casa. Imagina isso dentro do ambiente de trabalho. Então faz muito sentido o que ele diz. Eu tenho mania de padrão, Vanderlei, acho que já comentei isso com você, né?
E eu coloquei várias pessoas prósperas, bem-sucedidas, de sucesso, que estão no hype da internet hoje, e elas são: número 1, casadas. Número 2, são pais. Ok. É impressionante como os casados e com filhos, e você, a hora que você começa a ver algumas palestras, a hora que você começa a ver algum comportamento, então, tipo, o Flávio Augusto fala, se eu não fosse casado, não teria talvez tido a inteligência ou o amadurecimento que eu tenho hoje enquanto empresário. O Joel fala, se você quer ter alguma coisa com relação à sua vida, um objetivo claro, tenha filhos, porque com eles você vai, né, quanto que gasta um filho, você vai ter uma outra razão. Então, e muitos outros, o Caio também fala, muitas outras pessoas também falam disso. Não estou dizendo que não ser casada e não ter filhos, até porque eu estou como solteira, se fossem modelos, né? E também não quero, a gente vai ter que sair correndo para casar, né, Vanderlei? Essa é a fórmula do sucesso, vou ter que casar. É a mania de criar os padrões, né? Exato, é. Só que assim, eu analiso porque no fim das contas, alguns comportamentos são parecidos, não tem muito, né, o que esconder, assim. A gente tende a criar algumas coisas repetição. E que, para mim, é uma bobeira da humanidade não achar que a gente está só seguindo o novo, se a gente não estivesse repetindo, mesmo estando em constante evolução. Sim. Só que a gente só saberia disso se a gente pesquisasse mais, olhasse mais para a história, com olhos de não passado, de ficar, ai, aconteceu aquilo, igual você estava falando agora, mas com olhos de, vou olhar para isso porque isso vai evoluir para aquilo. Não faz muito tempo, recentemente, eu escutava esses bate-papos, como o nosso aqui, em outras esferas, o que me incomoda é essa mania que a gente tem de novo, volto lá no começo, de encontrar culpado para tudo. Sim. A geração atual é assim por causa da geração anterior. Gente, relaxa. Chama-se evolução. Ciclo da vida. Como é que eu ia querer, com o nível de informação que o meu avô tinha lá atrás, que ele trouxesse isso para mim? Porque qual era a forma de ter acesso à informação lá atrás? Era através da família. Através daquele círculo lá, né? Que era muito restrito, as cidades eram pequenas, né? Uhum. As pessoas se conheciam, conheciam, se conversavam, mas era através dessa troca que a gente tinha acesso à informação e que a gente aprendia como funciona algumas coisas na vida, baseada na experiência dos antigos, como a gente fala assim. Sim. À medida que a gente começou a ter mais informação, isso foi se modificando. De novo, não tem certo ou não tem errado. Né? E aí, um dos outros temas que o Daniel coloca, ele fala daquilo que eu falei exatamente, do círculo neural do medo. Eu acho que muita gente combate a tecnologia por medo. Na mesma proporção que combate o não uso da tecnologia por medo. Então, está na hora, né, da gente tomar algumas decisões. E aí eu quero acabar essa história da inteligência emocional com a última, que eu acho que é a cereja do bolo da nossa discussão. Temperamento não é destino. Eu nasci assim, eu cresci assim, síndrome de Gabriela, como a gente fala. Então, o meu comportamento, a minha forma de ver o mundo não é definitivo, não é o meu destino. Eu posso mudar o meu destino, depende de mim. Tal qual depende da gente entender isso que está acontecendo em relação à tecnologia e nos conduzir por esse caminho. Porque não vai chegar daqui a pouco. É o que a gente estava falando. Não, já existe. Já está aí, cara. Já é. Alguns campos com menor, outros com maior intensidade, mas ela já está aí. E o que a gente está vendo preocupa um pouco, porque está descompassado. Tem gente há anos-luz lá na frente, tem gente que está ainda tentando lutar contra. Eu diria que lutar contra é perder tempo, é gastar energia,
mas também tem que ficar de olho, porque não dá para comprar qualquer coisa que nos vendem, né? Então, no anúncio lá, né, gente, você não vai ficar sem trabalhar porque você vai comprar o sistema A ou B. Você não vai ficar sem ter dor de cabeça porque você automatizou um processo ou coisa do gênero. Não estou dizendo que a gente não deva fazê-lo. Essa foi uma das evoluções que eu mais estranho, Wanderlei, porque o trabalho nessa evolução geral das coisas aí, ele foi apedrejado, coitado, como se fosse algo que primeiro tem que trabalhar agora da praia, porque se você não tiver no computador trabalhando de qualquer lugar, você não é bem sucedido mais, porque é o que vende na internet. Eu escutei uma pérola hoje. Diga-me. Vou dividir com vocês. Que medo. O Elton já dá risada. O Elton já sabe. Eu escutei uma pérola. Não, eu acho que ele não ligou o nome à pessoa, mas ele estava lá na sala quando eu ouvi. O pessoal fala de algumas questões da evolução da tecnologia, e eles falam de ferramentas, né? Ferramentas tecnológicas. Cara, quando eu vejo alguém levantando a bandeira de faça o uso dessa ferramenta tecnológica, já me dá um arrepio. Porque muito provavelmente ela está associada a controle. Então, eu tenho um sisteminha que controla a tua conta de telefone e você vai poder saber quando o cara usou, quando ele não usou a internet ou o telefone dentro ou fora do horário de trabalho. Você vai ter controle do horário que o cara entrou no computador, o cara lá do home office, e a hora que ele saiu do computador. E aí, até apoiado numa questão que você estava vivenciando, né, lá dentro da empresa, e a gente discutiu um pouco disso. Cara, nós temos que evoluir num outro sentido. A tecnologia tem que me dar condição para que eu defina o prazo e o que eu quero como entrega. Mas é que eu te falei. Como esse cara vai chegar à entrega? Com que cronologia? Com quantas horas? É a liberdade que ele tem de fazê-lo. Então, quando o pessoal fala de usar ferramenta, me arrepia, porque tudo que eu estou vendo o pessoal falar e vender por aí é ferramenta de controle. E aí eu pergunto, onde é que está a tecnologia e evolução para ajudar essa encrenca? Ao invés de ficar trazendo a gente, na verdade, para o mesmo patamar que a gente estava. O cara trabalha home office, mas ele tem um aplicativo no computador dele que controla o horário. Então, nós voltamos para o relógio de ponto. Qual é a evolução que tem nesse troço? Entendeu onde eu quero chegar? Mas aí aonde que eu te perguntei, não é para mim, né? É difícil também para mim, né, enquanto empresário, que a gente conversou, com relação ao planejamento, com relação à questão do que precisa ser feito, o plano tático, o prazo, as metas. E aí, é mais fácil eu medir o horário que o cara entra e o horário que o cara sai do que eu pedir o resultado para ele. Porque muitas vezes, Wanderlei, qual que é o resultado esperado? Eu quero que você venda. Tá. Só? Porque embora esteja aí, a gente falou que está tudo aí já, hoje, ainda é novidade para a gente. A gente não aprendeu a definir... Alguém respondeu aqui, ó, Diego Silva, meu sistema não é de controle não, é para gestão, hein? Mas peguei a referência. Diego, sossega, não foi você não, cara, mas se já a cornetada serviu, né, fica ligado, porque é isso que eu estou vendo no mercado, cara. Ai, meu Deus do céu. Então, quando eu estou falando de novidade, eu estou dizendo o seguinte, a gente vai ter que se empenhar um pouco mais para definir novas métricas. Sim, sim. Controlar pelo computador as horas que o cara trabalha, home office, no modelo que a pessoa está falando que o home office é para que eu tenha um pouco mais de liberdade, para que eu tenha um pouco mais de qualidade de vida. Então, aquelas profissões que podem trabalhar nesse sentido, eu acho super bacana, porque isso associa a ele liberdade e as estatísticas têm dito que aumenta a produtividade. A liberdade aumenta a produtividade. Quanto mais você engessa, menos o cara produz. É uma relação de satisfação, inclusive, por poder produzir aquilo a hora que eu me dou melhor. Tem gente que produz melhor à noite. Tem gente que produz melhor de dia. Antes do almoço, depois do almoço. E eu acho que está tudo certo. A questão é encontrar essa métrica que a grande maioria de nós, tal qual você acabou de colocar, a gente ainda não tem. A gente precisa ainda definir.
Então, para a galera que está acompanhando, né, o Diego já ficou preocupado aí, não sistemas nesse sentido, mas a gente escuta muito o pessoal falar sobre ferramentas, né, que vão se usar no sentido de controle. E aí, cara, volto lá em 1995, discutir já, inteligência emocional. Não é só isso, existe muitas coisas parecidas. E o que eu pouco vejo é questões de solução mesmo, igual a gente já conversou, a respeito de ferramentas de planejamento, ferramentas de plano de negócio, eu vejo muito mais Canva do que ferramentas mesmo, né, essencialmente, que deu resultado. Uma das tendências maiores hoje do e-commerce é a gamificação. Por que o gamificação? Porque todo mundo gosta de estar envolvido, né, e tal. E isso é pouco usado, ainda quando você olha para o mercado ainda tem poucas coisas. E aí você olha para o mercado, por exemplo, do e-commerce, puxando para a minha área, você vê muito chat, né, voltado para o atendimento em si. Então, isso já está muito evoluído e tal. Mas não existem, às vezes, dentro de determinadas plataformas, às vezes existe em uma, não existe na outra, base de análise. Então, o que o cara está entrando para ver mais? Existe, mas eu quero saber em qual página que ele fica mais. Aí eu tenho que colocar um outro sistema acoplado naquela plataforma que a gente tem para poder ter um resultado. Todos os dias, as Trade da vida, as Arroba da vida, Loja Integrada da vida, VTEX, todos os dias sai uma atualização nova. Todos os dias o Facebook muda. Todos os dias o Instagram tem alguma atualização. Essa semana não foi o WhatsApp que mudou o botãozinho lá de cima para baixo? Estava todo mundo de cima, agora já está, o menu está embaixo. E é assim que vai continuar. Acontece que eu percebo a maioria ainda, muitas pessoas ou empresas de tecnologia olhando para pequenas soluções ou olhando para soluções erradas. E hoje, por exemplo, o mercado precisa muito mais de analistas, só que essa análise, ela parte de um pressuposto de entendimento do que eu quero, do que o resultado que eu quero. E aí, para saber disso, é muito difícil. Então, para saber disso, você tem que conversar com os analistas. Cara, o que você precisa? Porque tem muita gente ainda, Vanderlei, trabalhando no Excel. Não tem. Aí, Diegão, tá vendo só? O Diego falou isso hoje lá no bate-papo que a gente teve, né? O sistema que está aí à disposição do pessoal para um controle financeiro ou para controlar alguma coisa, e a turma usa Excel. Não estou dizendo que não possa, tá tudo certo. Mas, e aí eu vou pegar o gancho nessa fala. Eu acho maravilhoso você poder usar a tecnologia para resolver pequenas coisas. Para que você, gestor, para que você, profissional, tenha tempo, né, de analisar aquilo tudo sobre o prisma, né, sobre o olhar estratégico. Exato. Deixa que a tecnologia faça aquilo que ela pode fazer. Vou demorar horas para fazer no Excel. Entendeu? Enquanto eu uso o meu tempo, para quê? Para pensar. Quando eu falo de descompasso, aqui também eu estou falando. Então, Diegão, recado para você e para a galera de sistemas. Comece a pensar nisso. Desenvolver sistema para controlar algumas coisas? Será que é isso que a gente precisa? Será que a gente não precisa encontrar métricas para monitorar o que está acontecendo sem estrangular? Sem criar formas de a gente voltar lá a 1995 para discutir esse troço, senão a gente não evoluiu nada. Então, eu acho importante, bacana, o pessoal de tecnologia tá acompanhando a gente, porque é esse braço, cara. É extremamente, são elementos importantes dessa discussão. E eu vou te falar assim, ó, sabe aonde que eu vejo isso acontecendo, Vanderlei? Mas eu acredito que não. Eu vou te falar e você pode talvez aí pensar alguma coisa junto comigo. O agro, quando você leva a tecnologia para o agronegócio, ela vem muito mais assertiva, ela não vem com fiz alguma coisa pensando nessa tecnologia, nessa solução aqui para fulano de tal. Quando eu vou nessa raiz, eu já volto para o meu negócio, que é o marketing, e penso, tá, mas para quem que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Por que você vai colocar esse produto no mercado? Quem te pediu isso? De que forma que você vai colocar? Como é que é a tela? Como é que é o... Entendeu? No agro, isso não acontece. No agro acontece um problema, e aí eles vão atrás da solução e traz a tecnologia para resolver. Então,
Agora tem uma assertividade mais com relação a temporais. Agora tem uma assertividade. Esses dias eu tenho mania de assistir Globo Rural. Eu não sei porquê, desde criança. Eu acordo Mania cedo legal. e eu não tenho um pedacinho de terra para plantar um alface, entendeu? E aí tava a inteligência artificial tava falando, o cara colocou na fazenda, conseguiu detectar as vacas dos bezerros, de não sei o quê, a felicidade, quando elas estão mais próximas do coxo para comer, ou quando elas vão pro... Agora eles sabem o horário certo de dar comida, o horário certo de tirar elas por conta do comportamento. A tecnologia observa o comportamento natural delas, e a partir do natural delas, eles conseguem resolver o problema de alimentação e melhorar o produto. Perfeito. Aí a gente deixa as vacas felizes e os seres humanos tristes. Não, mas aí, Elton, o jeito de trabalhar da fazenda mudou. Você entende? A partir de um problema que eu fico pensando, cara, quem é que viajou para poder monitorar essas vaquinhas lá de cima, para falar às vezes, será que ele percebeu que a comida estava faltando? Entende que no agro, o jeito de pensar acontece muito diferente do mercado em si. É que vamos pensar, quando a gente começou a falar de inovação, de tecnologia, era um negócio que parecia meio elitizado. Era para poucos. Né? Então chegava nas empresas aí grandes, chegaram nos bancos, demorou um tempo até chegar às pessoas, o PC, né, o computador pessoal, levou um tempo, e talvez num primeiro momento, pelo menos aqui no Brasil, a gente não enxergava que eu pudesse usar tudo isso lá no campo. Não. Tal qual, né, e até você no recorte que você me mandou falar isso, tal qual acontece com a área da saúde. Não é muito diferente, né? A gente imaginar o uso da tecnologia na área da saúde. E hoje em dia, quando você fala de diagnóstico, quando você fala de estatística, quando você fala de monitoramento do paciente, e a gente já tem vistas para o futuro, que a inteligência artificial é que vai fazer o diagnóstico e vai, na verdade, definir o tipo de tratamento que aquela pessoa vai tomar. E você vai substituir, muitas vezes, o que hoje a gente conhece como médico, por um profissional com um pé na tecnologia e um pé na medicina. Uma analista de dados. Você entendeu? O analista é de dado do gado, da saúde e do que for. Tudo, comportamento, de tudo. Então, Diego, é isso aí mesmo. Sair do caderninho, né? E para poder também sair do operacional. Então, eu acho que essa discussão ela tem sido ampliada, mas acho que as pessoas, de vez em quando, não param para falar ou para pensar, como você acabou de falar aí, do agro ou da saúde. Da saúde. E já indo aí concluir um pouco do que a gente está falando, eu falei que eu tinha anotado aqui, eu anotei mesmo, a questão das profissões, né? Já que a gente está falando do capital humano, que deixaram de existir aí ao longo do tempo. Algumas delas são antigas, inclusive, porque a gente fala de tecnologia ou de inovação, parece que é algo novo. E, na verdade, não. Isso vem criando novos modelos, novas formas, né, da gente otimizar aí muitas coisas. Aquelas que deixaram, aquelas que deixarão e as que devem surgir, né? Então, antigamente, a rua era iluminada como? Na verdade, tinha lá o cara que acendia, né, a lamparina lá no poste. Com a chegada da lâmpada, com a chegada aí do avanço da eletrônica, hoje em dia tem a fotocélula lá, acende sozinho, tem o timer ou coisa parecida. Então, esse cara deixou de existir já faz tempo, né, gente? Antigamente a gente é telefonista, não conseguia fazer uma ligação para você sem uma telefonista. Né? Principalmente que fosse aí de uma localidade para outra. Outro dia a gente brincou nisso, né? Vendedor de enciclopédia. Nossa. Sumiu, até porque não tem mais enciclopédia. Não. Talvez vai ter gente aí, quando ele se for de 2000 para cá, talvez nem saiba o que é uma enciclopédia. Então não vou falar para ninguém, não. Pesquisa. Onde eu estava falando, leiteiro. Hoje, não tem mais leiteiro. O próprio jornal, aí. Né? Mudou. Chegava em casa. O leite até chega em casa, mas chega pelo delivery. Uhum. Não é o leiteiro que entrega. Então, na verdade, o delivery
Já existia no tempo do leiteiro e do padeiro. Ele passava lá e entregava. Mudou a forma e agilizou o jeito de cuidar disso. Mas esses caras sumiram. A Tereza, a minha esposa, ela fez um curso lá atrás de operadora de telex. Não existe mais isso, gente. Não manda mais telegrama, não tem mais telex naquele formato. A datilografia. Eu fiz curso de datilografia. A galera começa a entregar. Ouro, parei. A turma vai ler no chat os comentários do Diego que eu não vou criar mais problema, não. Eu falei um trem aqui, já criei problema. Nossa, Diego, deixa eu te contar uma coisa. Não, ele falou uma coisa muito interessante, inclusive, aqui, Vanderlei. Preciso te contar qual que foi a diferença na conclusão da história da vaquinha. Ele fala o retorno para o dono, né? Agora as empresas têm donos que têm vontade, os funcionários produzem mais de forma ilimitada. E o pior você não sabe. Eu fiquei esperando que a matéria falasse um super valor, né? Que isso, o valor de retorno para a empresa, naquele sentido financeiro, ele foi menor. Ele não foi o esperado. Tipo, sei lá, eu pensei que fosse 15%, sabe? Não foi nem 5% de aumento. Eu tô rindo sozinho com o comentário dele, mas ainda é a vaquinha que tem que produzir. Não tem jeito. É isso aí, Diego. É bem por aí mesmo. É esse o caminho. Vai ter uns caras que não vão gostar do que eu vou falar aqui agora, das profissões que deixarão de existir. Mas, de novo, isso aqui é da série Não Fui Eu que Falei, tá? Está na pesquisa da Maria Fernanda lá, então não me imputem essa culpa, que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu corroboro com algumas linhas de pensamento e eu vou inverter a ordem, deixar o primeiro da minha ordem por último, que é o mais polêmico. Então vamos lá. Taxista. A gente recentemente vislumbrou aí a possibilidade dos aplicativos, mas com os carros autônomos, taxista daqui a um tempo já era. Atendente de banco. Aí não, é pior. Então a gente fala assim, mas daqui a uns tempos vai demorar, porque o Vanderlei tá falando, não, gente, já em São Paulo, a iFood já tá entregando o robozinho sozinho, o drone já entrega sozinho. Então, assim, nós estamos em Franca ainda, nós somos Franca MG, né? A gente não é Franca São Paulo, a gente é Franca MG. Mas você tem que entender o seguinte, o demorar um pouquinho lá atrás eram 50 anos. 10, 20. Depois passou a ser 10. Né? Agora, meu amigo, são semanas, meses, dias. Tempo, com certeza. Então, taxista, atendente de banco. Com a evolução, os bancos fecharam a agência uma atrás da outra. E é um atual, viu, André? Então, eu acho que para mim é um dos atuais, que você fala, agências aqui em Franca, que tinha não sei quantas pessoas, que eram agências top de linha, simplesmente você entra hoje já não tem. Outra coisa que eu escuto há muitos anos já, e eu acho que falta um empenho aí, talvez, do pessoal, é a questão dos caixas de supermercado, né? Também hoje a gente já teria condição, né, de ter ali o leitor, tecnicamente tem a condição. Alguns até estão... Então já estão com aquele autoatendimento, mas eu estou falando de sistema que eu me lembro do pessoal ter falado, eu presenciei uma apresentação de que no próprio carrinho já identifica o produto, já vai colocando. E aí é onde eu falo, a Ásia, por exemplo, o Japão já faz isso faz quantos anos? Sim. E para terminar, tem um pessoal no nosso grupo de rede de negócio que não vai gostar disso, né? O corretor de imóveis. Nossa. Esse eu vou pegar gente da família, eu vou pegar amigo. Então, amigo, pensa nisso. Hoje em dia já tem um monte de gente que chega até você, corretor, através do teu anúncio ou através de um aplicativo lá que o cara conseguiu encontrar o imóvel. Se liga, cara. Porque talvez não deixe de existir completamente, mas vai mudar muito o formato e a demanda, né? Muda a leitura, Vanderlei, igual o contador, né? O contador já está ameaçado, já faz muitos anos. Só que recentemente apareceu um profissional aí na internet que ele está fazendo novas leituras. E aí deu um gás para a galera da contabilidade diferente. Por quê? Justamente por conta disso tudo que a gente está falando, por conta de evolução tecnológica. Mas, cara, alguns anos atrás, eu já discutia em sala de aula que, na verdade, o que a tecnologia está fazendo
é que as pessoas também subam um degrau. Exatamente. Exatamente. Tá? É o que então, as pessoas não estão querendo ver. O operador, nós vamos falar da tecnologia no campo, o piloteiro lá, o operador do trator, Isso. esse trator hoje é autônomo. Deus me livre. Subindo Né? trator hoje em dia, GPS, o que ele parará, faz? parará. O que esse tratorista vai ter que fazer? Ele vai ter que estudar, ele vai ter que se capacitar para subir um degrau do tratorista para o cara que faz a manutenção, para o cara que instala o sistema, para o cara que controla o sistema. Exatamente. Então, a tecnologia vai fazer com que o ser humano também evolua alguns degraus. Que não é ruim. Não é ruim, eu não estou dizendo que é ruim, na verdade. Por quê? Porque eu estou tirando ele de uma atividade que era extremamente insalubre, difícil, e estou passando ele para alguma coisa diferente. Então, do mesmo jeito que você fecha algumas portas, você abre outras. E por isso que a gente falou durante esse bate-papo todo, que você tem que estar muito o quê? Você tem que estar muito ligado, atento, antenado ao que está acontecendo no mercado. E a gente está falando isso baseado no tudo que a gente está vendo aí, na velocidade com que isso está acontecendo. Agora, o mais legal é as profissões que devem surgir. Essa eu vi também. Essa é a parte mais legal. Vender mansão pela Alexa. O Delson está brincando aqui. Já vende, cara. Já vende. Os caras fazem super produção, coloca aquilo na internet para vender o imóvel. Amigo, a hora que o cara chega lá, ele conhece... E aí vamos fazer uma crítica aqui agora. Vanderlei, tem que falar. Né? O cara que olha pela internet conhece o imóvel melhor do que alguns corretores. Porque corretor, todo mundo se intitula corretor. E aí o cara sabe que tem uma casa lá, mas ele não conhece a casa, ele não viu a casa, ele não está trabalhando adequadamente essa casa. Vanderlei, ponto. Cornetei. E tem poucos que fazem isso. E eu acredito muito que o modelo negócio essencial seja aquele dos Estados Unidos, que a gente já conversou sobre. Sim. Vamos. Que é um modelo, na verdade, aqui vamos falar do que está pegando, de responsabilidade. É um negócio que tem duas pontas que são responsáveis e corresponsáveis sobre tudo o que acontecer naquela questão da transação. Então, é uma evolução que vai exigir que essa profissão se especialize e comece a olhar aquilo com outros olhos. E, de novo, talvez nos grandes centros chegue primeiro, e já está, e nas cidades aí depois, isso venha aí caminhando. Agora, o mais legal, e um deles a gente já falou aqui, né? As que devem surgir. Profissional de saúde assistido pela IA. Sim. Então, na verdade, quem vai estar comandando a brincadeira é a IA. E ele, profissional de saúde, vai estar lá, né, usando de todos aqueles recursos para conduzir lá a coisa. Alfaiate e confecção digital. Não, enquanto todo mundo achando que o alfaiate ia embora, ou o alfaiate aparecendo aí. Mas, na verdade, por que é aquilo que a gente falou? Personalização. Exato. Cada dia mais a gente vai buscar personalização. E, nesse sentido, já tem mercados que estão mais evoluídos do que a gente, né? Em alguns mercados aí você vai comprar uma calça jeans, por exemplo, você compra o tamanho, compra a altura da barra, compra já com a configuração mais completa. A gente ainda não tem isso aqui no Brasil. Então faz todo sentido pensar em alfaiate e confecção digital nesse sentido de personalizar, né? Eu posso até ser aquele modelo, mas eu passo a minha medida e o produto vem exatamente do jeito que eu quero e não na vitrine, quando ele põe aquele monte de alfinetinho por trás para falar que a roupa fica bonitinha no manequim. Não fica não, né? Porque está disfarçada lá no caso da vitrine do mercado off, mas também usam desse argumento do mercado on, né? Sim. Na foto fica bonito pra caramba, na internet tem brincadeira com isso, né? Como é que era mas vai mudar. Como é que é a realidade. Tá chegando. Agora, o mais legal que eu vi aqui lá naquela tua pesquisa foi os walkers e os talkers, né? Passeadores e conversadores, se a gente for traduzir ao pé da letra. E aí tem umas brincadeiras na internet, né? Enquanto o cara anda na rua olhando o celular, tem um cara guiando ele. Eu acho que é mais ou menos por aí no que tange aos walkers. Mas não é. Na verdade, são pessoas que vão monitorar
E conviver, por exemplo, com idosos, que foi onde eu li uma reportagem aí nesse sentido, né? O idoso está sozinho em casa, mas tem câmeras, tem monitoramento da IA para atender a saúde dele, e alguém à distância está monitorando aquele idoso. Então, são coisas que vêm aí para um futuro, e se você for pensar, cara, como a gente brincava antigamente, o céu é o limite, né? Ou além. Por quê? Porque não tem barreira. A gente não vai parar de querer, né? A gente vai parar de desejar, de sonhar, de pensar em coisas para facilitar a vida, porque todas essas evoluções, elas vieram para isso. Porque em algum momento a gente quis algum tipo de solução ali para o problema, não tem essa. Então, como eu costumo dizer, né? Isso faz parte dos meus jargões, gente, está tudo certo. Eu trouxe essa reflexão, Wanderlei, para a gente só amarrar aquela questão do capital humano, que ficou, né, permeando a gente aí nos 3 últimos episódios, né, a gente sempre falando do que, como que segura o funcionário dentro da empresa, como que contrata pessoas no mercado que dá hoje, que as pessoas não estão interessadas e coisa e tal. E eu acredito que a gente conseguiu amarrar agora, trazendo a questão da evolução, não só tecnológica, mas você trouxe inteligência emocional para falar com o pessoal hoje, né? Então, foi num outro lugar que acaba de amarrar todas as possibilidades, as necessidades e principalmente os problemas que a gente tem dentro da empresa. No sentido de que isso vai acontecer, vai evoluir, inclusive os problemas, né? Não vai adiantar o pessoal fala, me incluo, porque eu também passo por problemas, né, dentro da empresa, com o time e coisa e tal. Então, existem hoje ferramentas que talvez a gente pode até no futuro até falar sobre elas, né, Wanderlei? Mas eu achei ótimo ao momento que você falou a respeito daquele espaço. Vai existir, está aí. Não adianta olhar para trás, não vai... O que mais que você... Eu ia resumir, porque o pessoal falando, vocês falaram 1h20 sobre esse tema, como a Fernanda costuma dizer, conteúdo denso, reflexão. Mas qual é, praticamente, né, na prática, como é que eu coloco isso tudo que vocês falaram amanhã lá na minha empresa? Amigo, vá buscar informação sobre tudo isso que está acontecendo. Pesquise, vá assistir palestras, encontros, workshops que estão acontecendo, discutindo esses assuntos. Para tal qual acontece um simples fluxo de caixa, como a gente já discutiu aqui, né? É você não ser, né, levado ou induzido ao erro por desconhecimento. Então, tem muita gente séria, aí eu brinquei no mercado, valeu, Diego, estava o Idelson aqui, Ana Miau, Paulo César, a Bia Moraes, estava o Idelson, o Elton, estava lá no início a Reequilíbrio. Tem muita gente séria no mercado que pode ajudar você, pequeno empresário, ou você, empresário de qualquer porte, né, a entender melhor esse contexto. Exato. Acho que o grande alerta é esse. Não aceite, não compre tudo aquilo que te vendem. Exato. Entenda o que está acontecendo, entenda esse contexto. Nós não estamos simplesmente pegando a figura humana e jogando na lata do lixo, trocando ela por um robô, como os filmes de ficção colocam, né? E muito bem pontuado pela Fernanda, com toda certeza a inteligência artificial vai nos ajudar a resolver algumas questões, mas é evidente que ela vai trazer outras para a mesa. Então, isso não acaba hoje, né? Não vai acabar amanhã. Inclusive, fica uma parte aí quem conseguir detectar os pontos de fricção, Wanderlei, conseguir trazer solução, vai sair na frente. É aquilo que eu falei, quem sair na frente vai sofrer menos, porque todo mundo vai sofrer. É muita mudança, muito rápido, tudo acontecendo. Então, cuidado com a palavra sofrimento, né? Não é sofrimento no sentido de dor, né? É a questão que você vai ter que ter desafios, né? Sim, são coisas que você vai ter que passar aí, que você vai ter que conviver. Não dá para fugir, não dá para fechar os olhos, não dá para se esconder de tudo isso. Está aí, você vai usar
para fazer a compra, para ir no banco, para o teu carro, para o que você pensar, você vai precisar aí de tecnologia. Então, é caminho sem volta. E eu acho que o apelo fica a gente poder trazer, como eu disse, né, isso tudo para um ambiente de inclusão. Pensar, o pessoal que atua com a tecnologia, pensar em como atender todos esses públicos. Não criar aí segmentações e coisa parecida. Recentemente, eu me lembrei agora disso, e eu acho que faz todo sentido, né? Alguns shoppings aí de uma rede, inclusive tem shopping aqui na cidade vizinha, eles adotaram um aplicativo para facilitar o acesso das pessoas ao estacionamento. Uhum. O intuito era facilitar. Só que o primeiro momento, o que aquilo causou? Um verdadeiro caos, um verdadeiro transtorno, pela dificuldade, né, ou pela falta de habilidade de muitos usuários terem de usar a ferramenta. Usabilidade. Então, o cara estava acostumado a ter lá o aplicativo de estradas, né? Aquele que libera o pedágio, e ele usava isso em posto de gasolina, usava isso para entrar no estacionamento, e um belo dia que não funciona mais, tem uma nova tecnologia. Então, se a gente tem alguma recomendação para fazer, para vocês da área sistema, calma na hora de implantar alguma coisa, dissemine informação legal, informe o que está acontecendo. Ah, mas as pessoas têm que saber. Não, as pessoas não têm que saber porcaria nenhuma. A gente tem que informar. Se a gente não der essa informação de uma forma adequada, o transtorno vai ser muito grande. Então, para quem desenvolve. E para quem usa, ou para quem está vivo, né, vai usar em algum momento dessa tecnologia, procure buscar mais informações aí para você poder conviver de uma forma mais amistosa com essa questão da tecnologia, é a minha recomendação. Adorei, gostei. Muito bom, né? Deu certo? Também achei legal. Conseguimos. Novo, dá uma dorzinha de Depois cabeça de um tema desse, na galera. Não é tema para todo mundo. Tem gente que parece que viu uma cruz aqui ou um alho, né? Deixa eu sair daqui, tá tudo certo. Eu acho que o objetivo continua, independentemente dos rumos que a gente acreditar levar daí para frente, finalizando essa temporada, eu acho que a bandeira que a gente levantou desde o início, a gente vai continuar erguendo. É trazer reflexões, é trazer questões e dados para as pessoas pensarem e acharem cada um o seu próprio caminho. Não tem essa aqui de seja milionário em 3 passos. Nós nunca tivemos essa intenção e eu acredito que, conhecendo um pouco a nós dois, né, não vai acontecer. Não é a gente vai continuar nessa linha de trazer aí contribuições. É lógico que a gente vislumbra trazer isso para que as pessoas nos entendam como autoridades naquilo que a gente faz. Sim. Mas isso aqui, gente, é uma contribuição de tempo nosso, totalmente gratuito, né, vamos dizer assim, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Portanto, compartilhem, manda o link disso aqui para quem está assistindo, para quem vocês, de repente, acreditem que a carapuça serviu, né, como a gente fala, ou usem trechos disso em momentos que vocês precisarem para uma discussão dentro da empresa, dentro com clientes, porque não tem nada aqui que tenha direito autoral nosso. A gente replica o aprendizado que a gente teve, fruto das nossas pesquisas, fruto daquilo que a gente acredita de fato. Falei demais. Gostei da finalização aí. É isso, pessoal. Estamos entregando, então, o nosso 4º episódio da nossa 2ª temporada. Nós fizemos 4, né, Vanderlei, ao vivo aqui com a galera. A ideia, a gente vai continuar, tá, pessoal? Mas vem novidades, vem novos testes, vem novos quadros, de repente. Então, fiquem conosco, empresários, pessoal que está aí. Ó, Júnior, gratidão, viu? Pessoal que está conosco, muito obrigada. O público foi aumentando de acordo com as lives que foram acontecendo, isso é muito bacana, mas comentem, dê o like, compartilhem, igual e deem sugestões, tá, gente? Deem sugestão. Tem nada aqui pronto, definido. Exato. A gente está pronto a escutar o que vocês acreditam que é bacana. A ideia do Connect é que realmente seja para vocês, que vocês participem, que seja um canal que não vai estar vinculado, né, Vanderlei, a nenhum lado, nenhum
nenhum partido em nenhuma si, bandeira. Nenhuma bandeira. A gente é para trazer o melhor mesmo, a melhor estratégia, o melhor pensamento, insight que puder colaborar com a vida empresarial de vocês e aqueles também que estão dentro de um meio corporativo, aqueles que estão buscando crescimento, porque tem muitas pessoas que estão conosco aqui que estão no processo evolutivo, né, Vanderlei? O ideal é ser uma pessoa que está sempre buscando, que está sempre atrás, não desperdiça tempo em Lembra que a gente buscar... falou do empreendedor por opção? Exato. Cara, é muito legal quando antes de você começar a coisa por falta de opção, você esteja antenado no que está acontecendo, no mundo. Busque informações de como eu posso amenizar, né, essa verdadeira batalha diária do empresário, do empreendedor. Como é que eu faço isso? Eu faço isso buscando o que o mercado está fazendo, buscando o que está acontecendo e vendo como é que eu me encaixo dentro desse contexto. Então, acho que o caminho é esse, por isso que a gente fala. Compartilha com quem está empreendendo, compartilhem com quem está buscando aí informações. E, de novo, é a nossa posição que ele vai escutar, tal qual ele pode escutar tantas outras, e aí tirar a sua reflexão. Não se baseie única e simplesmente no que a gente está dizendo, porque minha primeira fala foi essa. Nós não somos donos da verdade, a gente não está aqui impondo nada para ninguém. O que a gente traz são as nossas experiências, né, Vanderlei? Sim, as vivências. A minha de trabalhar no comercial, por exemplo, desde 2007... já tem um tempinho já. Não faz eu contar desde quando, não, deixa o pessoal. O Vanderlei de todas as empresas que já passou, que foram empresas aí renomadas, né? O Vanderlei de todo resultado, ou às vezes não resultado também, que a vida não é só feita, né? São dos aprendizados. E é isso que a gente veio colaborar aqui com vocês, tá? Então participem, é extremamente importante. Estaremos aqui, sim, na próxima quinta-feira. A gente depois só conta se vai ser ao vivo, se vai ser gravado. O pessoal pode nos acompanhar nas redes sociais, que a gente vai dando os spoilers aí, à medida que as coisas foram se concretizando. E é muito legal que comigo e com a Fernanda não tem tempo ruim, não. A gente bate 2 papinhos, sai para fazer o trem e não tem tempo feio, não. Empírico. Até porque quando se traz um tema, a gente não está falando aqui nada mais, nada menos do que aquilo que a gente conhece, daquilo que a gente pesquisou, daquilo que a gente acredita diante das nossas experiências, que é o melhor caminho para as pessoas. E que acontece que nas empresas que eu tem como cliente, nas empresas que você anda, às vezes, né, Vanderlei? Não é algo que a gente está trazendo, de onde que eles sonharam? Não, é o mundo que está falando, né? Igual eu comentei no comecinho. Da onde que eu tirei esse tema? Do Google. Foram pesquisas relacionadas ao tema durante esse mês, por conta até da feira. Então, quando você fala aí que o ser humano vai durar 500 anos, apesar de eu achar que a gente vai virar todo mundo pendrive, fica na mente, né? Então, é por isso que eu trouxe essa pesquisa e coisa e tal. Então, assim, muito obrigado por esses 4 episódios ao vivo. Nós vamos continuar aqui. O Connect continua. Eu e o Vanderlei, a gente só vai sentar e entender qual que é o próximo passo. Então, para isso, eu conto com a ajuda de vocês, tanto aqui no YouTube, nos comentários, quanto nas nossas redes sociais, meu e-mail, meu WhatsApp. Estamos à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigado, muito obrigado, Elton, mais uma vez. Vanderlei. Valeu, Fernando, valeu, gente, obrigado. Muito obrigado. Próxima, sabe lá em que formato estaremos. Vai vir, mas vai depender de vocês, vai ser legal. Inclusive, viu? Muito obrigado e por último, se conecte.